o Brasil e a Argentina. E Brasil e argentinos, brasileiros e argentinos têm lá umas diferenças, não é? E não havendo uma igreja evangélica lá do lado argentino, as pessoas vinham para participar do serviço religioso aqui no Brasil. Mas o sacerdote não gostava disso, não gostava dos argentinos, como boa parte dos brasileiros não gosta, e falava muito mal dos argentinos. Isso chegou, a notícia chegou aos ouvidos do superior. E então aquele sacerdote foi chamado, foi-lhe dado uma advertência que ele não devia fazer isso. Pois bem, no próximo domingo, quando tinha que celebrar a Eucaristia, ele foi introduzindo todo aquele momento, e chegou no momento da traição e disse, e meus irmãos, Jesus disse que um dos discípulos haveria de traí-lo. E Judas então virou para ele e disse, Senhor, por acaso sou eu? Mexendo diretamente com os argentinos. Meus irmãos, como é difícil encarar uma traição. Não é fácil enfrentar uma traição. A traição não vem dos inimigos. Porque não seria traição. O inimigo já é inimigo mesmo. A traição acontece entre os amigos, entre os íntimos. Davi, quando fala das pessoas que o traíram, do seu filho Absalão, que ele toma o trono, ele diz, alguém de dentro da minha casa puxou o meu tapete. Não é fácil enfrentar uma traição no casamento. Não é fácil enfrentar uma traição nos negócios. Não é fácil enfrentar uma traição em qualquer que seja o nível. Mas Jesus espera que nós nos mantenhamos firmes, para que não haja traição no meio do povo de Deus. Meus irmãos, boa parte de nós ao longo da vida toma decisões debaixo de fortes emoções. É muito arriscado fazer isso. Quando você toma uma decisão debaixo de profunda emoção, você pode tomar decisões depois muito difíceis de serem consertadas. Na hora da braveza, na hora da angústia, a gente fala coisas, a gente age de alguma maneira que depois, lá na frente, vai ser muito complicado consertar. Deus espera que eu e você nos mantenhamos fiéis. E o duro de Judas, meus irmãos, é que ele era tão íntimo de Jesus que quando ele faz a pergunta, por acaso serei eu? Jesus diz, é aquele que está colocando o pão no meu prato. Veja bem, uma das maneiras do pessoal comer naquela época, não tinha garfo, não tinha faca não, que nem nós temos hoje. Então havia o costume de pegar o pão e passar naquele creme, naquela coisa que tinha sobre a mesa. E Judas tinha tanta intimidade com Jesus que passava o pão no prato de Jesus. O mais grave de Judas é quando ele escolhe a maneira pela qual o sinal vai ser dado, o beijo da traição. O beijo é sinal de carinho, o beijo é sinal de intimidade, o beijo é sinal de amor, o beijo é sinal de proximidade entre pessoas. E Judas combina com os soldados, aquele que eu beijar, vocês podem prender. Eu confesso aos irmãos que há anos atrás, lendo esse texto, meditando sobre ele, meu caráter devocional, eu fui às lágrimas, pensando naquele gesto, como que alguém podia trair Jesus com um beijo. E eu me propus no coração, na minha simplicidade, não sei se um dia vou poder fazer isso, mas eu disse em oração a Deus, Senhor, eu gostaria de lá na eternidade, me aproximar do Mestre amado e dar-lhe um beijo na face. Não para compensar o que Judas fez, porque está feito. Jesus já foi morto. Mas ser traído por um beijo é duro demais. Meus irmãos, nessa noite a palavra de Deus está nos exortando. Sua vida vai bem, seu compromisso com Deus vai bem. Você não tem traído os compromissos que você fez com Deus ao longo da sua vida.
Você não tem traído os compromissos que você fez no dia que você se batizou e foi recebido em profissão de fé? Como é fácil prometer as coisas para Deus. Como é fácil não honrar as promessas feitas a Deus. A Bíblia nos exorta dizendo, cuidado quando você for fazer votos. Você pode fazer votos, não é pecado, mas cuidado. Deus não exige que você os faça, mas se você os fizer, trate de cumprir, porque Deus leva a parte dele a sério. Essa é a primeira revelação. Alguém vai trair. Que essa palavra mexa conosco. E que eu e você jamais tenhamos atitudes que Judas teve. Judas tentou consertar. Não teve jeito. A única alternativa que lhe restou foi suicídio. Tal era a sua angústia, tal era o seu desespero, tal era a tristeza do seu coração e o peso do seu pecado, que ele enfrentou em si mesmo a mesma condenação que Jesus teria que enfrentar. A segunda revelação que nós temos na Santa Ceia é que Pedro vai negá-lo. Depois que esse momento eles estão indo para Getsêmani, Jesus fala, olha, vocês vão se escandalizar porque o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser crucificado. E aí Pedro, com a sua rompância, com a sua maneira muito forte, a sua personalidade, tenta dizer para Jesus que isso não vai acontecer. E Jesus lhe dá uma chamada dura dizendo, Pedro, você vai me negar e o galo vai cantar. E Pedro diz, jamais isso vai acontecer comigo. Ainda que fosse necessário, eu morreria pelo Senhor. E você sabe da história. Jesus é traído, preso, naquela madrugada. Pedro vai, por causa do frio, fica perto da fogueira. E uma empregada o reconhece e fala, você era um deles. E Pedro diz, eu nunca vi esse homem. Há poucas horas atrás ele estava dizendo, se for preciso eu morro. Agora ele estava dizendo, não conheço esse homem. E por 3 vezes ele fez isso, e aí o galo cantou. O que é a história do galo cantar? Tem 2 possibilidades. Primeiro, o galo cantou mesmo. Né? Naquela época não tinha despertador, não tinha celular para acordar as pessoas. Então, boa parte da população, quem viveu na área rural muitos anos atrás, se lembra que quem acordava o dono da casa era o galo. Né? Com o seu cacarejar. Outra possibilidade é que o toque do galo, ou o canto do galo, fosse um toque de corneta, que tinha esse nome, porque ele era dado ali perto das 6 horas, para acordar as pessoas que não tinham galo em casa, para ir para o serviço. Independente se era o galo animal, ou se era o galo da corneta, o fato é que Pedro ouviu. E ao ouvir, ele chorou amargamente, saiu daquele ambiente, e ele achou que não prestava mais para ser apóstolo. Decidiu voltar à sua profissão antiga de pescador. Vai a pé de Jerusalém até Galiléia. E chegando lá, ele descobre, passando a noite pescando. E olha, meus irmãos, uma palavra aqui especialmente aos líderes. Quando um líder dá um mau testemunho, muita gente o acompanha. Quando Pedro tomou essa decisão, muitos o acompanharam. E foram lá para o lago pescar. Passaram a noite pescando. Aí Jesus já está ressuscitado. Ele aparece lá na praia e diz assim, vocês têm um peixe aí para a gente comer? A pior coisa que pescador não gosta de admitir é que não pescou nada, não é verdade? Sempre tem alguma desculpa. É o vento, não bateu aqui, não deu, não tinha coisa pronta. E a resposta foi, nós já passamos a noite aqui e não pescamos nada. E Jesus fala uma coisa que ele já tinha dito lá atrás, joguem a rede do outro lado do barco. Meus irmãos, os barcos daquela época eram estreitinhos, não eram esses transatlânticos que nós temos hoje. E esses homens entendiam de pesca, esses homens viveram disso tantos anos. Será que eles não tinham ideia que o cardume estava do outro lado ali, pertinho? Não viram? E quando jogaram a rede do outro lado, quando puxaram a rede, ela quase arrebentou e tinha 153. E não é mentira de pescador, mas está escrito na palavra. 153 grandes peixes.
Pois bem, a negação de Pedro. Pedro era um homem extraordinário, afoito, temperamento sanguíneo, falava fora de hora. Quantas vezes ele interrompeu Jesus? Quantas vezes ele quis ter mais do que todos os outros? Você se lembra da cerimônia do lava-pés? Todo mundo entrou na fila e teve os pés lavados. Quando chegou na vez do Pedro, Pedro falou: o senhor não tem como lavar meus pés, porque não é lugar do senhor e nem é meu lugar também, porque nós somos importantes. Isso não está na palavra, é leitura minha. E Jesus falou: Pedro, se eu não lavar teus pés, você não vai ter parte no ministério. Qual é a atitude de Pedro? Senhor, então já me dá um banho por inteiro. Não, Pedro, é só o pé. Jesus está no barco, Pedro vê Jesus caminhando sobre as águas, acha que é um fantasma e pede para que também tenha a mesma experiência. Ele começou a andar sobre as águas, de repente ele tirou os olhos de Jesus, fixou os olhos nas ondas e começou a afundar e clamou por socorro. Meus irmãos, o Pedro não era fácil. Uma ocasião eles passaram por Samaria. Samaria ficava 50 quilômetros de Jerusalém. Havia uma briga entre judeus e samaritanos, briga religiosa. E os samaritanos não creram em Jesus, por isso Lucas diz que Jesus não fez em Samaria nenhum milagre. Pedro e João saíram da cidade e disseram: Senhor, se tu quiseres, nós vamos fazer uma oração forte, poderosa, e nós vamos mandar descer fogo do céu e fazer churrasco de samaritano. Esse era o Pedro. Jesus falou: não, Pedro, não é assim. Vai devagar. Sabe qual é o consolo que eu tenho quando eu olho para a vida de Pedro? É que se Pedro prestou para Jesus, eu e você temos chance. Porque eu acho que a gente talvez não dê tanto trabalho para Jesus que nem Pedro deu. Como era encrenqueiro. Sempre achava que era melhor que os outros. E de repente ele está ali, contristado. Porque o galo cantou. E ele se lembrou de que o que ele havia falado não aconteceu. Isso é, ele não foi até a morte por Jesus. Entretanto, uma das coisas lindas que a gente aprende com Deus é que Deus não joga fora. Deus não joga ninguém fora. E esse homem que deu tanto trabalho para Jesus, quando Jesus vai à praia e pergunta sobre os peixes, João, que era o mais novo, audição boa, ele entende e percebe que a voz de Jesus, ele diz: é o mestre. O Pedro, para querer saber se era Jesus, foi nadando até a praia, pulou no mar da Galileia antes de todo mundo. Quando ele chegou, deu de cara com Jesus. Agora, meus irmãos, imagina a cena. Leia a Bíblia com imaginação, é bom. Eu leio a Bíblia com imaginação. Pedro chega na praia querendo ver se é Jesus. Quando ele chega, Jesus já fez um foguinho e estava assando um peixe na pedra. Não esperou nem os peixes da pescaria chegarem. Jesus fez um milagre ali. Agora, meus irmãos, se tudo que... Tem um degrau aqui, eu não tinha visto. Se tudo que Jesus faz é bom e é mesmo, eu posso imaginar o tempero de Jesus naquele peixe. Devia ser bom demais. Os demais apóstolos chegam, aquele silêncio, Jesus servindo o peixinho. De repente aquela pergunta que jamais Pedro queria ouvir: ô Pedro, você me ama? O cara acabou de trair Jesus, vai dizer que ama. Mas irmãos, o Pedro é honestíssimo. Quando Jesus pergunta: você me ama? Jesus faz a pergunta usando um verbo muito alto na língua grega. E Pedro não tem coragem de usar o mesmo verbo e diz mais ou menos: eu gosto. Qual é a atitude de Jesus? Pedro, volta para o ministério, pastoreia as ovelhas. Come mais um pouco. Pedro, você me ama? Pedro responde: Senhor, eu gosto. Pastoreia as minhas ovelhinhas. Está no diminutivo a segunda vez. Mais um pouco, terceira vez, Jesus desce. Olha a graça de Deus. Deus vem ao nosso nível e Jesus pergunta a Pedro: você gosta de mim? E aí Pedro sente lá no fundo do coração e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas.
tu sabes que aqui dentro eu te amo. Aí ele usa o verbo mais forte. Jesus diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes? Quantas vezes Jesus precisou perguntar a ele para restaurá-lo? 3 vezes, a mesma quantidade. De modo que Pedro foi tratado, Pedro foi curado. Jesus não perguntou apenas 2 vezes e ficou uma para trás. Pedro podia ficar pensando, mas eu neguei o Senhor Jesus 3 vezes. Não, ele negou Jesus 3 vezes, é verdade. Mas Jesus o restaurou 3 vezes. Quantas forem as vezes que nós negarmos ao Senhor, em havendo arrependimento, Ele estará lá para dizer: vem filho, volta, faz o teu ministério. Independente de quantas tenham sido as vezes que nós tenhamos negado o Senhor. Vivemos uma época no Brasil muito bonita. O crescimento do povo evangélico é maravilhoso. Para quem é mais antigo e lembra das perseguições, templos queimados. Talvez você que é mais novo não saiba que quando morria um crente não podia enterrar no cemitério. Era enterrado para fora do cemitério porque era considerado herege. Eram essas situações que o povo evangélico enfrentava no Brasil algumas décadas atrás. Hoje é diferente. Mas infelizmente nós estamos perdendo a qualidade. Aumentamos a quantidade, mas a qualidade não tem sido muito boa. Muitas pessoas dizem que estão envolvidas com Jesus, mas negam esse envolvimento em qualquer situação. A palavra de Deus nessa noite para nós é que Deus espera que nenhum de nós aqui o negue. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Não negue o Senhor. Não negue o seu envolvimento com Jesus. Não negue o seu envolvimento com a salvação. Não negue o seu envolvimento com a igreja. Meus irmãos, quando a gente se torna um cristão, a gente precisa ser chato. Olha, tem gente que se converte e antes de se converter era bom, era alegre, era uma pessoa legal. Parece que depois que converteu ficou um estorvo. Uma senhora, certa ocasião, me procurou imprudente. O filho havia se convertido numa igreja esquisita lá no Paraná. Pastor, na sua igreja também funciona assim? Como assim? Lá na igreja onde meu filho se converteu, eles só podem ir aniversário de pessoas da mesma igreja. Não pode ir aniversário de ninguém que não seja da igreja. Falei, tem alguma coisa errada. Não é para ser assim. E ela disse, ele era o moço que organizava as nossas festas de Natal e Ano Novo. Mas depois que ele se converteu, agora não pode mais porque é pecado. Meus irmãos, que tipo de testemunho essa família vai ter de alguém que conheceu Jesus? Vai bloquear ainda mais. Mas como é bom quando você encontra pessoas que assumiram um compromisso com Jesus há anos e passaram-se as crises, os vendavais mais difíceis, e a pessoa está ali. Um dos fatores para mim de uma igreja saudável não é apenas ver a juventude. E que bom ver a juventude com os seus oxigênios e outros termos que a galera mais nova usa, né? É muito bom contar com as crianças, mas é bom olhar daqui e ver que tem pessoas de cabelo branco. Porque a igreja precisa ter história. Gente que tem compromisso com o Senhor e não nega. Uma história que me comove muito aconteceu com Antônio. Antônio era um pernambucano que se converteu lá no Recife, numa igreja presbiteriana, e resolveu há décadas atrás vir para São Paulo, ficar rico e voltar para ver sua família. Veio, não ficou rico, nunca mais voltou. E quando ele foi recebido em profissão de fé, ele recebeu aquele certificado de profissão de fé e batismo. Naquele certificado, além dos dados, estava escrito
Um versículo que foi dito agora há pouco aqui: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. E ele ficou velho, congregou numa igreja presbiteriana em São Paulo. Quando estava no hospital, perto de morrer, o pastor foi visitá-lo. Quando o pastor estava lá, ele disse: pastor, por gentileza, pegue na minha Bíblia um papel bem amarelado pelo tempo, a minha declaração, ou certidão de profissão de fé e batismo. O pastor pegou e aquele homem disse: eu gostaria que no dia que o Senhor Jesus me chamar, o Senhor colocasse a data e colocasse a seguinte frase, e mande esse certificado de volta para o endereço que tem aí na igreja onde eu me converti. E o Senhor escreva, por gentileza: pela graça de Deus, o Antônio foi fiel até a morte. Naquela ceia, Jesus revelou que um dos seus discípulos mais queridos iria negá-lo. Mas Jesus o restaurou. E quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, eu vejo Pedro pregando com 120 pessoas, primeiro dia da igreja. Primeiro sermão, mais de 3.000 pessoas. No outro domingo, a igreja já tinha mais de 5.000 membros. Aquele homem que achou que um dia não prestava mais, que achou que tinha que voltar para ser pescador, porque Jesus foi lá e o restaurou, estava servindo a Deus de maneira extraordinária. Mas a última revelação da ceia que nós temos nesse texto é que Jesus vai voltar. Primeira revelação: Judas vai trair. Segunda revelação: Pedro vai negar. A terceira revelação: eu vou voltar, Jesus vai voltar. Onde nós temos isso? Quando Jesus toma o vinho, ele diz: e de hoje em diante eu digo a vocês, nunca mais eu vou beber do fruto da videira, até que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. Você sabe que haverá um mês, haverá um momento em que nós não vamos mais precisar celebrar a Santa Ceia aqui, porque a igreja estará sendo arrebatada. E o primeiro ato que o Senhor vai ter com a sua igreja, sabe qual vai ser? Uma Santa Ceia. Você pode imaginar como é que vai ser isso? Milhares e milhares de pessoas. E naquela noite quem vai nos servir à mesa será o próprio Senhor Jesus. Isso não mexe no seu coração? Isso não faz você pensar na bênção que é participar desse momento aqui na igreja até que Ele venha? Um dos problemas da doutrina da escatologia, não da doutrina, mas é de quem gosta de estudar escatologia, é que fica tentando encontrar explicações ou interpretações para aquilo que não precisa. Por isso tem um monte de heresia por aí. Por exemplo, a Bíblia diz que vai tocar o toque da 7ª trombeta para a igreja ser arrebatada. Tem gente que está discutindo que nota musical vai ser tocada. Se é dó maior, se é ré maior. Aí vai fundar a igreja presbiteriana independente do dó maior. Que acha que vai ser dó maior. Meus irmãos, tem certas coisas que a gente não tem que ficar entrando nesse meio. Jesus disse: pertence ao meu Pai. É exclusividade do Pai. Agora, o que nós podemos pregar a respeito disso? Que a vinda do Senhor Jesus será visível. Todo olho verá. Que jeito eu não sei. Tem internet, tem televisão, tem um monte de coisa hoje aí. E se não tiver também, Deus é poderoso para fazer com que ele seja visto. Diz a palavra que todo olho o verá. Essa é uma verdade inegociável. A segunda, que será repentina. As pessoas ficam preocupadas. Outro dia eu fui fazer uma visita, pastor. O senhor acha que está chegando os fins dos tempos? Eu falei: desde quando Jesus subiu ao céu, está para acabar. Não sei, mas os sinais estão aí. Tem um monte de sinal. Filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação. Só que se você ler o sermão profético direitinho, o grande sinal, Jesus diz: não serão esses, mas isso não é o fim. E será pregado o evangelho do reino para testemunho em todas as nações, e então virá o fim. O grande sinal da vinda de Jesus é o anseio da igreja em evangelizar. Esse é o grande sinal. Mas que está perto, está muito mais perto do que quando Jesus falou. Agora, essa volta de Jesus vai acontecer para mim e para você de dois jeitos apenas. Primeiro,
nós podemos morrer. E a nossa vida encerra. E vamos aguardar a ressurreição dos mortos. Essa é uma maneira do mundo acabar para nós. A segunda é se você ficar vivo ou eu o suficiente para quando a trombeta tocar, e então nós subirmos e teremos os nossos corpos transformados, semelhantes ao corpo de Jesus. Uma ocasião eu pregava, tinha um irmão da igreja que estava bem obeso, mas bem gordão mesmo. E eu falei que, penso eu, que na hora que a gente for arrebatado, aqueles que estiverem vivos, no céu não vai poder entrar pecado, então não vai poder entrar gordura demais. Eu penso assim. Ninguém vai estar lá com o corpo glorificado meia boca. Então talvez, para aqueles irmãos que estiverem bem obesos, como diz aquele irmão, a única dieta é o regime da ressurreição. Porque na hora que subir vai queimar a caloria tudo. Para a gente entrar lá, todo mundo pianinho, bonitinho. Não fique esperando o regime da ressurreição. Faça a sua dieta, mantenha seu peso, tome conta do seu corpo, que ele é templo do Espírito Santo. E olha quem está dizendo sou eu, olha aqui. Estou tentando cuidar desse negócio. Agora, outra coisa interessante na volta de Cristo é que a volta de Cristo vai mexer com o mundo dos mortos. Porque diz o texto que, primeiramente, aqueles que morreram em Cristo vão ser arrebatados. Primeiro eles, depois aqueles que estiverem vivos, seremos transformados. E num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Meus irmãos, fora dessas verdades, as outras verdades escatológicas são importantes, mas essas são as três principais que nós temos que crer. Jesus vai voltar e a sua volta será visível. Todo olho verá. A sua volta mexerá com o mundo dos mortos. Os mais antigos aqui se lembram de um cântico que expressa bem a nossa fé. Lembra dele? Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. É assim? Eu não fico, eu quero ir ao céu, eu me levantarei na primeira ressurreição. Você vai na primeira ou na segunda, irmão? Se você for na segunda, você está lascado. Porque a segunda é a ressurreição, é para ir para o inferno, para viver com o cão. Por isso, se você não tem certeza, se você morrer, você não vai subir com Jesus na primeira ressurreição, hoje é a noite de você aceitar Jesus. E você viver com essa tranquilidade. Pode acontecer o que for, eu sei que eu me levantarei na primeira ressurreição. Posso ouvir um amém, irmão? Você não faz ideia o quanto isso é bom para a sua alma. Quanto isso não deixa você deprimido. Porque tem gente que não tem certeza de nada. Tem gente que acha que vai morrer e não sabe o que vai enfrentar. E eu e você sabemos. É tranquilo, é nice. Estamos numa boa. São essas as revelações da ceia. Judas o traiu. Pedro o negou. E Jesus vai voltar. Qual é a aplicação da palavra nessa noite? Primeiro, viva uma vida cristã tão bonita, de tal maneira que nunca você traia os seus compromissos com o Senhor. Os compromissos assumidos no casamento, os compromissos assumidos na sociedade, os compromissos assumidos nos negócios, na política. Seja o seu falar sim, sim e não, não. Passou disso, vem do diabo. A pregação da palavra também é para que nós tenhamos uma vida, vivamos uma vida tão bonita, que nós não venhamos a negar ao Senhor. Que quando alguém perguntar se a gente é crente, a gente assume, sou crente. Não vai baixar a cabeça e com vergonha, eu sou crente.
Não, com convicção, eu sirvo ao Senhor. E quando alguém fala, mas você não faz isso porque a tua igreja proíbe, não, você vai numa igreja me proíbe, não. Pior falar, o teu pastor proíbe, não, não é o pastor que proíbe, não. Eu posso até fazer, mas eu não faço porque eu mando na minha vida. E o meu Senhor diz que eu não devo fazer, por isso eu vou obedecê-lo. O problema do viciado é que ele não manda na vida dele. O vício manda na vida dele. Mas você que crê em Jesus e está liberto, você vai poder, ainda que em algum momento tenha negado o Senhor, arrependa-se, faça como Pedro e receba a restauração que o Senhor tem para você. E finalmente, lembre-se que Jesus vai voltar. E quando nós participamos da ceia, essa é uma verdade que a gente proclama. Jesus disse, bebam todos e anunciem a morte do Senhor até que Ele venha. Enquanto Ele não vem, nós vamos celebrando a Santa Ceia e vamos entendendo o que Deus tem para nós ao longo da vida cristã. Nós vamos agora encerrar o culto e também encerrar a nossa participação da ceia, já que nós só participamos de um dos elementos. Eu vou dar as explicações para depois nós começarmos o processional sem interrupções. Nós vamos participar do vinho da seguinte maneira. As bandejas estarão aqui na frente, em cima dos dois gasofiláceos. Os irmãos, começando pelas fileiras lá de trás, virão pelo corredor do centro e se servirão. E nós estaremos aqui à frente, pastores, presbíteros e diáconos, os oficiais da igreja, para orar por você, se você assim o quiser. Essas mãos não são melhores nem piores que as suas mãos, nem as mãos dos diáconos, do colega Cícero e dos presbíteros. Mas nós vamos orar pedindo que Deus toque nas nossas mãos, para que quando tocarmos em você, sejam as mãos de Jesus tocando o seu coração. Meus irmãos, Santa Ceia não é velório. Santa Ceia é celebração de ressurreição. Santa Ceia é celebração de libertação. Se nessa noite há pecados que precisam ser tratados no seu coração, se nessa noite você precisa confessar as coisas e acertar com Deus os ponteiros, é a noite para fazer. Avalie-se o homem a si mesmo, examine-se e então coma do pão. Se nós formos nos avaliar, nenhum de nós poderia participar da Santa Ceia, honestamente. Mas é um convite positivo. Você se avalie e você participa do pão como você já o fez e também do vinho. E nós estaremos anunciando a morte do Senhor, bem como a sua segunda vinda. Quero convidar, portanto, para que venham à frente os pastores presentes, os presbíteros e os diáconos. Nós vamos colocar um pouco de óleo. Duas bandejas para cima. Mais para lá um pouquinho. Mais para lá. As bandejas ficarão aqui. Você vai se servir. Depois as crianças vão ser servidas também. E em seguida, se você estiver sentado desse lado, você vai para aquele lado e alguém vai orar com você. Se você estiver sentado desse lado, você vem para cá. Então vamos dividir aqui de maneira igual, para ficarmos um bom número de cada lado, por favor, Sinei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais dois irmãos para o lado de cá, por favor. Cícero, pode pôr no óleo na mão dos irmãos. Queridos irmãos, um alerta. O óleo é símbolo. Não há nenhum poder miraculoso no óleo. Quem faz milagre é Jesus de Nazaré, amém? É com óleo ou sem óleo. Mas o óleo é símbolo do Espírito. E a Bíblia diz que quando a gente vai orar com as pessoas, nós podemos ungi-las com óleo. Estamos obedecendo a palavra.
Isso é um gesto da Bíblia, não é um costume dessa igreja ou daquela igreja, é um costume que tem que ser do povo de Deus. Agora quero pedir a você, não escolha quem vai orar por você. Às vezes a gente tem esse negócio no coração. Eu vou lá na frente, mas vou escolher aquele irmão, porque aquele irmão tem oração forte. Não faça isso. Não escolha a pessoa que vai orar por você. Você vai vindo aqui, e à medida que for sobrando as pessoas, você vai até elas para que elas orem por você. Está claro? Se você não tem nada para que a gente possa orar por você, não há problema. Você toma o vinho e volta para o seu lugar. Mas se você quer uma palavra de oração, se você quer receber das autoridades espirituais desta igreja um gesto a seu respeito nessa oração, então você está convidado a fazê-lo. Nós vamos pedir que os irmãos lá de trás dos últimos bancos, então, por gentileza, dessas duas fileiras e dessas duas, venham pelo corredor central. Queridos, podem chegar mais para cá, porque pode ficar sempre embaixo. Pode ficar sempre na parte de baixo. Isso. Dando um espaço entre vocês. Vocês vão vir, sirvam-se do vinho. Não vamos ter música nesse momento, para que todos nós tenhamos muita tranquilidade para orar pelo rebanho do Senhor. Certo? Você sirva-se do vinho e vai para um dos lados como você assim o preferir. Nós vamos estar orando pelo povo de Deus.